A Guarda Nacional Bolivariana é a guarda do Maduro, ou foi do Hugo Chávez? Quem que fez essa Guarda Nacional? A Guarda Nacional Bolivariana é uma entidade do mesmo das Forças Armadas venezuelanas, só que o chavismo colocou ela, levou ela para o lado criminal, né? Ela hoje tem muitos infiltrados dentro. Sim. É a principal força que o regime usa para atacar o povo venezuelano. Que são a paisana, né? Eles vivem nas favelas, vamos chamar assim. Muitos deles são criminosos que são pegos das prisões, são levados para os quartéis militares, dão uniformes militares para eles. Ah, militar mesmo, com uniforme? Sim. Entregam uniformes militares para ele e jogam para a rua para atacar o povo. Mas aqueles motoqueiros que vão... Armados, que vão né? armados, tal. Aquilo é o quê? Aquilo é uma milícia, chama coletivo, Coletivo. Isso é do Maduro. Não, foi criado por Hugo Chávez, no governo do Hugo Chávez. Sim. Desde os anos que o Hugo Chávez chegou ao poder, no início do poder do Hugo Chávez. Mas eu queria entrar e contar um pouco, né? Não, é porque pra gente poder entender aqui, porque a Venezuela, apesar de estar muito perto, faz fronteira com o Brasil, é meio longe, a gente não consegue entender direito como é que funcionou, como foram esses anos aí que passaram, entendeu? Porque, pô, tá lá desde... O Hugo Chávez tá desde 98. Caramba, é muito tempo, né? Muito tempo. Sim, mas o problema da Venezuela não iniciou hoje. Nem iniciou no ano 1998. Venezuela já era um país socialista anteriormente. Venezuela já estava vivendo uma experiência terrível na área de corrupção. Os partidos políticos que hoje são a oposição da Venezuela, que todo mundo mostra como oposição da Venezuela, o Capriles, Leopoldo López, Guaidó, a Maria Corina Machado, inclusive, todos eles foram parte de uma oposição conivente com o regime. O Guaidó também? Sim, todos eles. Eles foram criados pelo chavismo a partir do ano 2002. Mas eu teria que contar a história anteriormente da Venezuela, porque desde o ano 45 até o ano 1958 aconteceu uma ditadura militar na Venezuela de direita. Né? Essa ditadura estava evitando que os regimes esquerdistas do mundo, comunistas do mundo, entraram no país. Na época da Guerra Fria. Aí essa ditadura militar protegeu o país desses comunistas. Mas se criou nas universidades, dentro das universidades, se criou um grupo chamado Geração de 1928, que eram os principais responsáveis de levar essas ideias, utilizando o método de Gramsci nas universidades, Sim. Marx, Lenin, tudo isso nas universidades. Esses líderes foram perseguidos pelo regime militar. O principal deles foi Rómulo Betancourt. Ele foi expulso do país. Ele saiu da Venezuela para buscar apoio internacional, se ligou com Fidel Castro e muitos caras da esquerda internacional. Ele ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba, venezuelano. Ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba, ajudou a criar na criação do Partido Comunista de Panamá, ajudou na criação do Partido Comunista da Colômbia e conseguiu apoio e financiamento fora para conseguir voltar para a Venezuela para dar combate contra o regime. Entendi. E aí eles criaram uma narrativa para derrubar o regime no dia 23 de janeiro de 1958. Tudo com o Papai Fidel. Sim, Papai Fidel. Aí iniciou um processo de convulsão social que enganaram o povo. Venezuela era um país, nessa época, entre o ano 56 e 58, $1 era um bolívar. Sim. Os estrangeiros europeus iam para a Venezuela para comprar bolívar. Era uma moeda muito forte na região. Venezuela começava a ser praticamente uma Manhattan da América Latina. Tinha né? mais restaurante francês em Caracas do que em Nova York. É assustador. Belíssimo. Muito dinheiro, né? Muito. A turma foi embora. Para aquela época, cara, a gente já tem um metrô subterrâneo, né? Você fala subterrâneo, não sei se fala. Então, assim, daquela época já, quando ele saiu do poder, esses partidos, Acção Democrática, COPEI, de esquerda, nasceram sendo comunistas, eles deram uma virada e converteram seus partidos em social-democratas e outros socialistas. Mas nunca falaram do tema ideológico para a população. Nunca falaram do tema ideológico. Mas eram marxistas, leninistas, granchistas, toda essa turma, né? Os companheiros. Os companheiros. Conhecemos os companheiros. História parecida. Continuando. Então, assim, eles conseguiram colocar na população, na cabeça da população, que eles eram os pais da democracia venezuelana. Conseguiram derrubar a ditadura militar. Tudo igual. Só que eu qualifico eles dos pais do socialismo na Venezuela. Eles são os pais do socialismo na Venezuela. Inclusive, o principal criador do Partido Comunista na Venezuela, dentro da Venezuela, com outros familiares, são família direta da Maria Corina Machado.
os avós dela, Entendi. os pais dela, primos dela, No passado, tios dela, no passado, são os criadores dos partidos comunistas em Venezuela. Da esquerda, de esquerda. Daí eles vêm daí. A gente não perder a linha do tempo. Em 58 eles derrubaram a ditadura que era de direita e aí começou a empreitada comunista. Sim, sim. É isso. Não, mas aí depois teve o Hugo Chávez, né? Não, mas Porque chegou... o Hugo Chávez ele foi preso. Ele ficou preso. Sim, mas desde o ano 58, já estamos ao vivo, né? Então, a gente tá direto. Desde o ano 58, no dia 23 de janeiro, para frente, eles criaram um novo sistema, uma nova Constituição, né? E no ano 1959, o Fidel Castro, parceiro do Rómulo Betancourt e parceiro de todos os caras venezuelanos, levaram o Fidel Castro por primeira vez na Venezuela. O dia 23 de janeiro de 1959 para celebrar a chegada do comunismo na Cuba. E gerar essa aliança estratégica. Desde o começo Desde o começo. Então, porque o interesse do Fidel era o petróleo da Venezuela. Sim, sempre foi. Ele sempre teve. Sempre ficou ligado nisso. Exatamente. Né? Então, eles criaram um desastre no país. Imediatamente, a moeda venezuelana passou de 3 bolívares $1, de 1 bolívar $1, para 3,6 bolívar $1. Daí para frente, a moeda começou, a inflação começou a aumentar. Chegou para 12 bolívares $1 e o país chegou a uma situação complicada para os venezuelanos. Todo mundo fala, a Venezuela é muito linda, muito rica e tal, mas não foi como consequência desses partidos. Foi como consequência das constituições anteriores da Venezuela, que criaram uma estabilidade econômica, que criaram segurança jurídica, e os venezuelanos estrangeiros que iam lá, colocavam seu dinheiro e tinha um retorno importante, porque Venezuela é um país que consome muito, que produz muito, né? Produzia naquela época. Então, a Venezuela foi muito rica por conta do setor privado, não por conta dos governos de esquerdistas na Venezuela. Eles começaram, inclusive, a roubar nesses anos 60, 70, 80, começaram a roubar todos os bancos na Venezuela. Pegaram todo o dinheiro da poupança das pessoas e as pessoas estavam bravas que precisavam uma mudança. Só que eles criaram um cenário. No ano 1992, o dia 4 de fevereiro de 1992, eles pegaram um cara louco que estava infiltrado nas Forças Armadas, também com irmãos dele dentro dos partidos comunistas e no partido COPEI e Acção Democrática, e botaram na Força Armada, colocaram na Força Armada e depois colocaram uma grana nele para fazer uma tentativa de golpe de Estado. Era uma mentira de golpe. Era criado pelos partidos para mostrar uma nova liderança para as pessoas, para que achassem que chegou o líder. Esse é o líder que vai salvar a gente. Sim. Eles mostraram o líder na televisão. Ele não foi, vamos falar assim, ele pegou o palácio, entrou no palácio, encontrou com o presidente, ele entregou as armas e falou: eu vou entregar as armas, mas pegou todos os comandos militares dentro do interior da Venezuela e eu vou precisar você colocar a mídia na porta e eu me entrego. E ligo para meus companheiros para parar o assalto militar. Aí o presidente da época, Carlos Andrés Pérez, deixou ele aparecer na televisão para mostrar ele para a população. E daí para frente é uma história de Hugo Chávez como um herói na Venezuela. É o Hugo Chávez, né? Sim. Criaram um herói. Criaram um herói. Fictício, né? Fictício. É isso aí. Então chegou o Hugo Chávez para radicalizar o processo revolucionário, que era uma ideia que eles já traziam do passado. Eles queriam ir mais para frente com o modelo socialista. Então foi um processo, de a pouco, de acostumar a população, destruir a estrutura política do país, destruir a República Venezuelana desde as bases, desde as instituições, desde as Forças Armadas, e desde aí o país ficou atrapalhado nessa armação entre duas esquerdas. Sempre aconteceu na Venezuela, para explicar que Venezuela sempre teve duas esquerdas. Os partidos dessa coalição, que era Acção Democrática e COPEI, e os outros que gravitavam ao redor desses partidos, todos de esquerda. Lá tivemos nos anos 70 um jornalista como você, que se colocava todos os dias no meio-dia a falar para o povo. O cara virou uma sensação lá, era um cara mais escutado do país e virou uma referência para o país. E ele era o principal candidato presidencial naqueles anos 70. E ele um dia subiu num avião, ametralharam um avião no ar. Meu Deus. E ele morreu o avião caiu numa montanha e a autópsia e as coisas que fizeram depois revelaram que ele recebeu tiros depois que caiu no mato, né? Então assim, eles nunca deixaram que existisse uma direita real na Venezuela e chegaram ao ano 1998, só eles tranquilinhos aí,
pegando o poder. E quando chega Hugo Chávez, eles já tinham um acordo naqueles anos chamado o Pacto de Ponto Fixo. Pacto de Ponto Fixo. Lembra isso aí, vai buscar na história. O que é o Pacto de Ponto Fixo? Quando eles chegaram no poder, eles modificaram esse pacto em 1998 e criaram o Pacto do Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido da Mesa da Unidade Democrática, que é o partido que representa a Maria Corina Machado hoje. Então, hoje na Venezuela temos duas esquerdas, enganando a brigando população. pelo poder.